Olá, estudantes! Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o emprego das escalas. E o que são escalas? A escala, por definição, ela é uma relação constante entre o tamanho do desenho na minha folha de papel e o tamanho do objeto real. Por exemplo, eu tenho objetos que são muito grandes para ser desenhados em tamanho real numa folha de papel. Uma edificação, um prédio, um carro. A gente precisaria de uma folha de papel muito grande para desenhar um prédio em tamanho real, por exemplo. E seria inviável até na hora de executar esse prédio, por exemplo, se é um projeto, um mestre de obras ou pedreiro, ele não conseguiria nem abrir aquela folha tão grande dentro da obra. Sem contar que a gente gastaria muitos quilos e quilos de papel. Isso não dá nem para, não tem nem cabimento, não dá nem para a gente imaginar esse fato. Então a gente usa uma escala de redução. A gente reduz aquele objeto uma quantidade determinada de vezes. Por exemplo, se eu usar uma escala de 1 para 200, significa que eu reduzi aquele objeto 200 vezes para colocar na minha folha de papel. 1 para 500, reduzi 500 vezes. E aqui, por exemplo, eu tenho a representação gráfica de uma casa. E os desenhos são exatamente iguais. Qual que é a diferença? A diferença é a escala que eu utilizei. O desenho maior, eu usei uma escala de redução também, porque a casa é um objeto muito grande. Mas foi uma redução um pouco menor que os outros dois desenhos, que estão menores na folha. E essa proporção, o quanto que a gente reduziu no objeto, a gente expressa ela através de uma relação matemática que é chamada de escala numérica. A escala numérica ela se expressa na forma de uma fração, em que do lado de cima da fração no numerador, a gente coloca sempre a dimensão de desenho e do lado de baixo a dimensão real. Então, por exemplo, a gente tem a escala 1 para 100 e a gente pode escrever ela dessas várias formas, com o numerador em cima, uma barra, o denominador embaixo, ou então numa linha assim, numerador barra o denominador, ou então separando com 2 pontos. A gente pode representar ela dessas várias formas. E o que significa a escala 1 para 100? Significa, por exemplo, se eu medir 1 centímetro no meu desenho, no real ele é 100 vezes maior. Então, 1 centímetro num desenho que foi desenhado na escala de 1 para 100, ele equivale a 100 centímetros, ou seja, a 1 metro. E existem categorias diferentes de escala. A gente tem a escala natural ou escala 1 para 1. Nesse caso, o objeto ele é desenhado exatamente do tamanho real dele. Então, ele vai ter o mesmo tamanho, o desenho que eu fiz e o objeto real. Escala natural, escala 1 para 1. Nós temos as escalas de ampliação, em que o desenho é maior do que o objeto real. Esse tipo de escala a gente não usa ela em desenho arquitetônico, mas em desenho técnico, se a gente quiser mostrar algum detalhe e a peça é muito pequena, a gente pode usar uma escala de ampliação. E essa tem uma característica interessante, que o numerador é sempre maior que o denominador. Então, uma escala de ampliação, ela sempre vai ter o número em cima da barra maior que o número embaixo da barra. Por exemplo, a escala 10 para 1, 20 para 1, isso significa que o objeto na escala 10 para 1 foi aumentado 10 vezes, na escala 20 para 1 ele foi aumentado 20 vezes. E nós temos as escalas de redução, que são as escalas mais utilizadas. Em desenho arquitetônico a gente só usa a escala de redução, dada as dimensões do nosso objeto. Né? O objeto de edificação é um objeto muito grande. E aí, nesse caso, o, o numerador ele é fixo em 1 e o denominador é sempre maior do que o numerador. Então as escalas são de 1 para 100, 1 para 300, 1 para 500, 1 para 1000, são escalas de redução. Então, escala 1 para 100 significa que o objeto foi reduzido 100 vezes, escala de 1 para 300 que ele foi reduzido 300 vezes. Um outro jeito da gente representar a escala é através de uma escala gráfica. A escala gráfica, assim como na escala numérica, ela representa uma relação entre o objeto real e o objeto que foi desenhado.
Só que a escala gráfica ela é um desenho, ela não é uma expressão matemática. Então ela fica desenhada junto com o desenho que a gente fez, logo abaixo dele. E ela é muito utilizada em mapas, inclusive o Google Maps utiliza muito escala gráfica, né? Então se você rolar o zoom do seu mouse, ampliar ou reduzir um mapa no Google Maps, você está alterando a escala dele. Só que a escala gráfica ela é alterada junto, então você nunca perde a proporção da escala. Inclusive, eu já vou adiantar, vou falar das vantagens mais à frente, mas essa é uma das grandes vantagens da escala gráfica. Ela é excelente para ampliações e reduções. Por exemplo, na escala numérica, eu fiz um desenho na escala de 1 para 100, usando escala numérica. Se eu levar ele numa máquina de fotocópia, ampliar ou reduzir esse desenho, eu vou perder essa escala, eu não vou saber em que escala que está. Ela é uma escala de redução, mas qual é essa escala? Eu não tenho como medir ela e ter uma medida precisa. Na escala gráfica, eu já consigo fazer isso. Se eu faço um desenho na determinada escala, e a escala gráfica está desenhada junto com o meu desenho, se eu ampliar ele, eu amplio também a escala. Então ela sempre vai funcionar. E a escala gráfica ela é composta de duas partes, o talão e o corpo. Tudo, essas cotas, essas informações que estão em vermelho, elas não ficam escritas na folha, só para vocês entenderem a proporção. E o corpo, ele é dividido em no mínimo 3 partes, ele pode ser dividido em mais partes. Ele começa no zero e as partes dele são iguais. Esse é só um exemplo. Eu fiz essa escala aí de 4 em 4 quilômetros. É uma escala, por exemplo, boa para colocar no mapa, um determinado mapa. Então ela começou no zero, a primeira parte do corpo marca 4 quilômetros, e depois eu vou somando. Aí se eu juntar, cada parte do corpo tem 4 quilômetros. Aí eu começo no zero, a primeira parte marca 4, aí coloco mais uma parte, eu vou ter 8 quilômetros, coloco mais uma parte, eu vou ter 12 quilômetros. Então a gente faz essas marcações em cada parte do corpo e coloca a unidade só no final. Então vou resumir de novo. Corpo dividido em no mínimo 3 partes, começa sempre no zero, posso usar qualquer unidade que eu quiser, posso usar metro, quilômetro, mas posso usar centímetro, milímetro, mas a gente vai ter que ver caso a caso o que é mais adequado. Mas começa sempre no zero, dividido em no mínimo 3 partes. Coloco unidade só no último número que eu colocar, no final do corpo. E o talão é para eu fazer uma medição mais fina. O talão tem sempre o mesmo tamanho que uma das partes do corpo. Então, se o meu talão completo, se cada parte do meu corpo tem 4 quilômetros, o meu talão completo ele tem que ter 4 quilômetros. E ele tem subdivisões para eu fazer uma ferição mais fina. Então ele está dividido em 4 partes. Então cada uma das partes dele equivale a 1 quilômetro. Mas aí eu não preciso colocar nem unidade, nem fazer essas marcações no meio do talão. Só faço no início dele. E essa relação, então, esses números todos aí, de 4 quilômetros, 8 quilômetros, 12 quilômetros, eles são as dimensões reais, equivalente à dimensão real do objeto. E eu faço essa proporção do real com o desenho do tamanho que eu for desenhar essa escala gráfica na minha folha. Então, nesse caso aqui, ó, cada parte eu estou desenhando com 2 centímetros. Então, a minha relação de real 4 quilômetros, eu desenhei com 2 centímetros. E essa escala, ela equivale a uma escala numérica de 1 para 200 mil. Então, uma escala de relação é uma escala de redução. E para construir uma escala gráfica, a primeira coisa a gente tem que ter escala numérica. Então, a gente parte de uma escala numérica. A gente estipula um intervalo de representação. O intervalo de representação é o tamanho do corpo da escala. Traça uma linha reta com comprimento igual ao intervalo estipulado, divide esse corpo em no mínimo 3 partes iguais. À esquerda sempre vai estar o zero
E a gente vai marcando cada divisão do corpo, a gente vai colocando o valor dele e coloca a unidade só no final. A gente faz o talão à esquerda e divide ele em partes iguais, em 3, 4, 5 partes iguais, e coloca a unidade só no o último número do corpo mais à direita. Vou falar um pouco das vantagens e desvantagens. A vantagem da escala gráfica é que ela é adequada para fazer ampliações e reduções. A desvantagem dela é que ela tem menor rigor, menor precisão. Ela é um desenho que fica desenhado logo embaixo do, do desenho arquitetônico, do desenho técnico que a gente fez. Então, para a gente saber a dimensão do desenho, a gente tem que anotar, pegar uma folhinha de papel, colocar do lado, fazer as marcações da escala gráfica e voltar com ele medindo o desenho. Por exemplo, naquela escala que eu mostrei, o corpo está dividido em 3 partes de 4 km cada. Eu faço essas marcações do 0, do 4, do 8 e do 12 numa folhinha de papel e levo ela lá para o meu mapa para eu conseguir entender qual é a distância entre uma cidade e outra. E com isso eu tenho uma falta de precisão. Primeiro que eu vou ter que passar aquela informação que está na escala gráfica para um outro pedaço de papel e é comum a gente fazer isso manualmente, né? Ou então usando um objeto, como por exemplo um lápis. E nisso eu já vou ter uma perda de precisão. Outra perda de precisão que eu tenho é que ela tem poucas subdivisões. Eu tenho aquelas 4 subdivisões do talão ali que é de 1 km em 1 km, naquele exemplo que eu dei, mas, por exemplo, se a distância entre um objeto e outro que eu quero medir naquele mapa é de 300 metros, eu não vou conseguir medir isso com precisão. Na escala numérica, ela já tem um rigor muito maior, uma precisão muito maior. A gente precisa conhecer qual que é essa escala numérica, né? Por exemplo, a escala de 1 para 100, e aí eu uso o escalímetro, que é aquela régua que eu comentei lá nos instrumentos, vou falar dela ainda nessa aula, e ela tem várias escalas diferentes, e ela tem várias subdivisões dentro do escalímetro, então a gente consegue uma precisão muito maior. Além do que, o escalímetro é um instrumento que ele é feito com precisão e muito critério. Então, ele não tem aquelas falhas da gente passando aquela informação da escala gráfica um pedacinho de papel ou para um lápis, para uma caneta. As informações que tem nele, as medidas são rigorosas. Então, a gente tem uma maior precisão. Só que a desvantagem é, se eu tenho um desenho na escala de 1 para 100, se eu reduzir ou ampliar ele numa máquina de fotocópia, por exemplo, eu dificilmente eu vou conseguir saber em que escala que ele está depois da ampliação. E aí eu não vou conseguir usar o escalímetro. Aí eu perco essa informação da escala. Algumas escalas de redução que são utilizadas dependendo do nosso tamanho do objeto, né? Por exemplo, para desenhar a planta de uma casa, a planta baixa, a gente usa 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100. Planta de arruamento, como por exemplo uma planta de locação, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 500. Quanto maior o nosso objeto, para desenhar na folha a gente tem que usar uma escala de ampliação maior. Planta de bairro, de cidade, aldeia, 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000. Mapa de grandes propriedades, 1 para 10.000, 1 para 250.000, 1 para 100.000. Mapa de estado, país, mundo, 1 para 800.000, 1 para 10 milhões. Então, quanto maior o nosso objeto, para conseguir desenhar numa folha de papel, maior a redução que a gente tem que fazer. E a gente vai perdendo detalhe também. Por exemplo, se a gente está na escala de 1 para 20, a gente consegue colocar um grande número de detalhes no objeto. Ele ainda está reduzido 20 vezes, mas é uma redução pequena ainda. Se eu for fazer um mapa de 1 para 600 milhões, eu não consigo colocar tantos detalhes. A redução é muito alta. Então, ela não é adequada quando eu preciso fazer um objeto detalhado. Aqui a gente tem alguns exemplos de mapas da cidade de Coronel Procópio. Então a gente tem em Minas Gerais, a gente tem uma escala aqui de 1 para 50.000, a gente consegue ver as cores da cidade, alguns lotes, que é essa mancha que está em vermelho. Em 1 para 100.000 a gente já não consegue ver isso direito, a gente vê a mancha da cidade, que é
é só uma mancha vermelha num mapa maior. Na escala de 1 para 250 mil, Coronel Procópio é essa área em amarelo. Em 1 para 1 milhão, Coronel Procópio já é só um ponto. Então a gente perdeu uma série de detalhes e uma série de definições ao reduzir mais essa escala. A norma 8.186, ela faz algumas indicações de que escalas que devem ser usadas para desenho técnico. Ela indica as escalas de redução 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Mas nesse caso aí, o denominador ele pode ser multiplicado por 10 quantas vezes for necessário. Então, por exemplo, tem escala 1 para 2 ali, que é uma escala recomendada. 1 para 20 atende a esse critério, eu estou aumentando o denominador 10 vezes, 1 para 200, 1 para 2000, é a mesma coisa ali, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 100, 1 para 1000, então a gente pode multiplicar. Mas a gente não fica restrito a essas escalas e a gente não vai ficar restrito a elas na nossa disciplina. Eu sugiro a vocês usarem as escalas que a gente tem no nosso escalímetro, que é 1 para 25, 1 para 20, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 50, e aí 1 para 125, que são as escalas que a gente tem no nosso escalímetro normal. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o escalímetro, que é esse instrumento de desenho que a gente utiliza para ler as escalas numéricas nos nossos desenhos, né? Se vocês já conseguiram adquirir o material e estão com o escalímetro em mãos, vocês já perceberam que ele se assemelha a uma régua, né? Só que ele tem várias faces diferentes. Cada uma dessas faces, ela equivale a uma escala numérica diferente. Então, por exemplo, eu tenho do lado do seu escalímetro aí, está escrito 50. Isso significa que essa escala aí é a escala de 1 para 50. É uma redução de 50 vezes. Então, cada uma das marcações que tem aí, 1, 2, 3, são metro. Ele vai estar em metro. Então, uma marcação, se eu pegar, eu vejo lá que um desenho está desenhado na escala de 1 para 50. Peguei meu escalímetro lá, na face que ele está escrito 50. Eu vou lá e meço. 1 significa que aquela dimensão que eu medi ali no desenho, no real, ela tem 1 metro. Então é assim que funciona. E a escala 1 para 100, por exemplo, ela é idêntica às marcações de uma régua em centímetros. E a gente tem o mesmo tipo de marcação. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma régua em centímetros. Ó. Ela começa do 0 centímetros e vai até os 25 centímetros. E cada marcação dela, marcação 1, 2, 3, 4, 5, ela está em centímetros. O escalímetro ele vai funcionar da mesma maneira, só que a marcação dele vai ser em metros, então vai ser 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. E, essa marcação, ela é em metro, mas ela está reduzida de acordo com a escala que aquela régua do escalímetro foi feita. Então, não para 50 é uma redução de 50 vezes. Então, essa marcação aqui do 0 a 1 na escala de 1 no escalímetro, na escala de 1 para 50, ela vai equivaler a 1 metro, mais com a redução de 50 vezes. E aqui eu tenho o escalímetro ó, na face dele, que mostra a escala de 1 para 50. Então ela é verde e ela tem uma marcação 50, 1/50 num dos cantos. E cada marcaçãozinha dessa aí, do 0, 1, 2, ela está em metros, só que em metros na escala de 1 para 50, redução de 50 vezes. Então dá para eu pegar o meu escalímetro nessa face, eu tenho um desenho que eu sei que foi desenhado na escala de 1 para 50, eu pego essa reguinha e coloco lá para eu ver qual é a dimensão. E entre o 0 e o 1, o 1 e o 2, ele tem várias outras marcações. Ele tem um traço maior, que é esse aí, que é marca de meio e meio metro. Então tem um 0 até esse traço maior eu vou ter 50 centímetros. Depois eu tenho a marcação do 1, tenho outra marcação de meio metro. Aí essa marcação é de 1,5 metro. E assim por diante. E a gente tem algumas outras marcações intermediárias. As marcações
que vão de 10 em 10 centímetros, e também algumas marcações menores. Como, por exemplo, ali, naquele primeiro 2 pontos de interrogação, eu saí do zero ali da minha escala e passei dos 2 metros, né? Passei de 2 metros e 10 centímetros e eu tenho uma marcação intermediária. Essa marcação é de 5 centímetros. Então, a primeira marcação ali, que está 2 pontos de interrogação, ela seria 2 metros e 15 centímetros. E na segunda marcação, ela passou dos 3 metros e ela andou 10, 20, 30 centímetros. São 3 metros e 30 centímetros na escala de 1 para 50. E da escala de 1 para 50, a gente pode desdobrar ela e usar ela como se fosse uma escala de 1 para 500. É como naquela tabela da norma que eu mostrei em algum slide anterior. Eu posso multiplicar por 10. Então, caso eu multiplique por 10, as marcações, por exemplo, que eram de 50 centímetros, ou 0,5 metros, eu multiplicando 10, elas serão marcações de 5 metros. Então, do zero até o meio ali, que era o 0,5, vão ser 5 metros. Aí o 1, o 2, o 3, ao invés de ser 1 metro, vão ser 10 metros, porque eu multipliquei a escala por 10. E qual, nessa escala de 1 para 500, o que vai ser os 2 primeiros pontos de interrogação ali, ó? Eu passei, aí nesse caso aí, cada marcação da menorzinha vai ser 50 centímetros e as marcações um pouquinho maiores vão ser 1 metro. Aí nesse caso aí, no primeiro ponto eu tenho 1,5 metro. No segundo ponto, 2 pontos de interrogação ali, ó, eu tenho 10 metros, 15 metros no meio, eu vou ter 16 metros. Na terceira, eu passei dos 20, então eu tenho 20 metros, mais 1 metro, 21, 22, 22,5. E na quarta marcação passei dos 30 metros, então tem 30 metros, 31, 32, 33 metros. E a escala de 1 para 500, ela é menor, ela é uma redução muito maior que a escala de 1 para 50. Então o desenho vai ficar menor na escala de 1 para 500. E nós podemos fazer o contrário também. Ao invés de multiplicar o denominador por 10, a gente pode dividir. Aí nesse caso, na escala de 1 para 50, nós teremos a escala de 1 para 5. E aí é só a gente dividir todos os números também. Por exemplo, no número 1 ali, eu tinha 1 metro na escala de 1 para 50. 1 metro em centímetros, ele equivale a 100 centímetros. Se eu dividir isso por 10, eu vou ter 10 centímetros. Então, na escala de 1 para 5, a marcação é 10 centímetros, a marcação 2, 20, a marcação 3, 30 centímetros. E os intermediários? Então, a gente tem uma marcação intermediária ali, que na escala de 1 para 50 é meio metro ou 50 centímetros, né? Nesse caso aí vão ser 5 centímetros. Aquela marcação que está com o primeiro ponto de interrogação ali, ela vai ser uma marcação de 1 centímetro. E a segunda marcação que dá 2 pontos de interrogação, ela é uma marcação que ela passou dos 30 centímetros, né, na marca de 30 centímetros, eu andei 1, 2, 3, 4 centímetros, mais 0,5 centímetros. Então ela tem 34,5 centímetros. E a escala de 1 para 5 ela é maior que a escala de 1 para 50. É uma redução bem menor. O objeto só foi reduzido 5 vezes. Na escala de 1 para 50 ele é reduzido 50 vezes. Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. E nessa quinzena nós teremos também um momento síncrono, em que vocês poderão tirar dúvidas. E aí o horário vai estar postado na sala. Uma boa semana de estudo a todos, um abraço.